Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos realizar uma questão da FUVEST do ano de 2024, é a questão número 28. A questão diz assim: uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizados em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa M igual a 18 gramas, já me fala a massa desse objeto, e volume de 20 centímetros cúbicos, que permanece imerso em um óleo e está preso por um fio, ao fundo da superfície. Então ele está imerso no óleo, no líquido, que é a densidade, do óleo, e está preso por um fio, conforme mostra a figura. A temperatura é medida por meio da variação da tensão do fio e muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. Então, a gente tem um gráfico aqui, densidade por temperatura, onde vai variando. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura. Olha que interessante. Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão da corda se anula é igual a... Pessoal, olha só, quando a gente vê problemas assim, que vai trabalhar, você já sabe que tem um corpo imerso no líquido, então você vai ter a força de empuxo, você já sabe que vai ter que trabalhar com forças, Você tem massa, você tem força-peso, você tem um fio, você tem força de tração. Então, a gente tem que fazer o diagrama de forças, tá bom, pessoal? No corpo. Então, a primeira coisa que a gente faz quando tem problemas assim, a gente faz a análise das forças. Então, a gente tem um corpo que tem massa, ele tem a força-peso. Força-peso agindo sempre para baixo, tá bom? A gente tem a força-peso agindo para baixo. Bom, ok? Qual a outra força que age nesse corpo, pessoal? A força de empuxo. O empuxo, pessoal, é sempre uma força contrária, Aquela força, pessoal, quando a gente está na piscina, a gente não se sente mais leve, não consegue flutuar com facilidade. É aquela força que age para cima, tá? Então, vamos desenhar ela aqui, força de empuxo. O corpo está todo submerso nesse líquido, Então, a gente está com o volume máximo aí, imerso, tá bom? Então, é a força que age para cima no líquido. E aqui a gente tem uma força também, pessoal, chamada de força de tração, tá? A força de tração, ela age em direção ao centro do fio. Então, eu tenho uma tração aqui e tenho uma tração aqui vindo para cima, tá? Então, força de tração agindo para baixo. Tá bom, pessoal? Então, tem uma força de tração aqui e uma força de tração aqui. Não me interessa porque eu só vou analisar as forças que estão agindo sobre o corpo, ok? Então, essas são as forças que estão agindo no meu corpo. Bom, pessoal, o que acontece? Ele está falando aqui que essa situação é uma situação de equilíbrio. Ele não fala que esse corpo M está em movimento para cima ou para baixo. Ele está em equilíbrio, onde quem está segurando ele é essa força de tração. Então, a gente tem que força resultante é igual a zero. O que é força resultante, pessoal? Força resultante é o somatório de todas as forças. Então, eu tenho que tração mais peso mais empuxo é igual a força resultante. Isso vetorialmente falando, tá? A gente não analisou os sinais, tá? Então, eu tenho duas forças para baixo e uma para cima. Bom, pessoal, então tração mais empuxo mais o peso igual a força resultante vetorialmente falando. Então, eu tenho duas forças para baixo e uma para cima. Quando a gente for analisar de forma escalar, eu vou ter que tração mais o peso, porque eu vou atribuir aqui para baixo, vai ser o meu sentido positivo, menos o empuxo que está contrário, vai ser igual a zero, que a força resultante está em equilíbrio. Então, tração mais peso vai ser igual ao empuxo. Certo? Ah, mas eu não queria analisar assim através da força resultante. Eu queria analisar que eu tenho duas forças para baixo, tração mais peso, e ela tem que equilibrar com a força que está para cima. Tudo bem, tração mais peso igual ao empuxo, tá bom?
É a mesma coisa, tá vendo? Então, se você quiser analisar pela força resultante, pode. Se quiser analisar quantas estão para baixo, quantas estão para cima e igualar, tá tudo bem também na situação de equilíbrio, tá bom? Então, vamos lá. Tração mais peso igual a empuxo. Então, ele fala aqui que a tensão na corda se anula. O que se anula? Ser igual a zero, ou seja, isso aqui tem que ser zero. Então, ele fala que o peso tem que ser igual ao empuxo. Agora sim, eu consigo abrir essas equações e trabalhá-las para poder encontrar a densidade através dessa fórmula e, consequentemente, comparando pelo gráfico, eu descubro a temperatura. Peso, pessoal, é massa vezes a gravidade, tá? Ó, peso igual a massa vezes a gravidade, não pode esquecer. Empuxo, ele é dado pela densidade do líquido vezes o volume do corpo vezes a gravidade, tá bom? Então, empuxo vai ser dVg. É importante você saber quando ele está falando de empuxo que a densidade aqui é do líquido e o volume é do corpo. A gravidade pode cortar com a gravidade, tá bom? Quem é a massa do corpo, pessoal? A massa do corpo é 18 gramas, só que eu não posso trabalhar, pessoal, nessas equações de força, unidades que não sejam do sistema internacional, então tem que converter para quilo. Então, 18 gramas é só dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3, que vai ser a mesma coisa que 18 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá bom? Porque 1 quilo é 1000 gramas. Então, eu vou botar aqui, eu gosto de trabalhar na potência de 10, pessoal, fica mais fácil, tá bom? Densidade do óleo é o que eu quero saber, porque quando eu descubro a densidade do líquido, eu venho aqui e comparo e encontro a temperatura que eu estou buscando. Volume do corpo. O volume, pessoal, ele me dá, que é 20 centímetros cúbicos. Pessoal, eu não posso trabalhar centímetros cúbicos, tá? Mesma coisa, tem que estar no sistema internacional. Para converter para metro cúbico, é só multiplicar por 10 a menos 6 metros cúbicos, tá bom? Então, a conversão de centímetro cúbico para metro cúbico, eu multiplico por 10 a menos 6, tá bom? Só multiplicar por 10 a menos 6. Então, vai ficar 20 vezes 10 a menos 6. A gravidade eu já cortei dos dois lados, então tá ótimo. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então a densidade do óleo vai ser igual a 18 vezes 10 a menos 3 dividido por 20 vezes 10 a menos 6. Densidade do óleo vai ser igual a 18 sobre 20, pessoal, 0,9. Repito, a base diminui os expoentes. Menos 3 menos 6, 10 ao cubo. Qual a unidade que saiu aqui, pessoal? Eu trabalhei tudo no sistema internacional. Então, vai sair em quilograma por metro cúbico. Ah, mas ele queria aqui que a densidade, ó, no gráfico está em grama por centímetro cúbico. Então, eu venho aqui, ó, e divido por 1000 ou divido por 10 ao cubo. Então, a minha densidade do óleo vai ser igual a 0,9 gramas por centímetro cúbico, tá bom? É a mesma coisa. Então, é isso aí. Bom, 0,9 gramas por centímetro cúbico. 0,9 gramas por centímetro cúbico está aqui. Equivale a quanto de temperatura? 150 graus. Então, pelo gráfico, qual a resposta? Resposta, letra D. 150, 0,9. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.